Bom dia, irmãos, tudo bem? Vamos começar mais um dia. A gente está aqui no nosso quarto dia, né, de leitura. Hoje nós vamos falar sobre três capítulos, mas a gente vai um pouco mais direto, que você possa gastar um tempo de leitura também à parte. Eu já fiz a minha leitura aqui agora há pouco e agora eu queria compartilhar com você algo rápido. Esse trecho de Provérbios agora, eles vão falar sobre a, como se fosse um conflito, né, entre a tentação e a sabedoria, entre a sedução e a verdade. A gente sabe que a gente está nesse ponto agora falando sobre o conselho do pai ao seu filho, né? O conselho do pai ao seu filho, ele tem falado muito sobre imoralidade, tem falado muito sobre a mulher imoral, sobre a mulher que seduz, e isso, no fim das contas, nos leva ao pecado. O pecado, ele nos seduz. O pecado ele fica à espreita, nos fazendo convite para que a gente se amarre em suas cordas e fique ali amarrado, preso, né? Então devemos vigiar por conta disso. Então, o pecado ele nos faz convites, ele nos coloca diante de situações das quais somos tentados segundo a nossa própria consciência. E depois a gente vai finalizar também, hoje pegando um capítulo a mais, pegando o capítulo 9, vendo lá, no capítulo 9, dois convites que são feitos. Um convite da sabedoria e um convite da mulher imoral. Bom, já partindo para o texto, no versículo 7, capítulo 7 começa assim: Meu filho, siga meu conselho e guarde meus mandamentos como um tesouro. Obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como a menina dos seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Então, aqui o pai está falando para que ele guarde isso no coração, para que ele escreva, pendure no dedo, faça qualquer coisa, mas que ele guarde essas palavras. Ele não perca elas de vista. Então, tem algo que nós devemos fazer com a palavra do Senhor, é de fato guardá-la de forma bem, bem profunda, né? Devemos enraizar a palavra no nosso coração. E só dessa forma a gente vai conseguir caminhar, né, por essa terra e fazer escolhas e fazer escolhas que são sábias aos olhos do Senhor, escolhas que de fato são pessoas sábias, né? Não caem em tentação, né, na lábia dos lábios, na conversa dos lábios da mulher promíscua, não caem na conversa de amigos que tentam levar para outro caminho, né, que não é o caminho do Senhor, né? Talvez até a ideia do Salmo primeiro, né, de você não andar, né, no conselho dos ímpios, né, você não se deter no caminho dos pecadores e você não se assentar à roda dos escarnecedores. Então esse caminho, essa queda que fala no Salmo primeiro, você não vai por ela, porque você tem a sabedoria, você tem conhecimento de Deus, você está bem instruído pela palavra. Então é uma advertência que o pai faz. Um outro versículo que eu queria mostrar para você aqui é: assim ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como o boi que vai para o matador, como o cervo que caiu na armadilha. E somos nós quando caímos nas garras do pecado. E somos nós quando atraídos pelas suas palavras, atraídos por uma situação, atraídos por qualquer tipo de tentação que nos serve, seja ela qual for. Nós fomos então, o resultado é que nós fomos acompanhar, nós acompanhamos o pecado, então, e a gente foi igualzinho um boi que vai para o matadouro, a gente foi igualzinho um cervo que caiu na armadilha. E esse fomos nós, quando nos rendemos ao pecado e à tentação. Então devemos vigiar também. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras, não deixe que seu coração se desvie para ela, não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura, seu quarto
é a câmara da morte. Então nós devemos compreender que o caminho do pecado é um caminho de morte. A gente deve ter isso bem claro no nosso dia a dia. E se a gente negociar o que é o pecado, nós estaremos nos amarrando com diversas situações. Né? Situações que vão nos amarrar espiritualmente, emocionalmente, nossa mente fica escrava. Né? Então nós devemos buscar estar com o Senhor de forma que a gente não vai entrar nessa linha da escravidão do pecado. Mas sim, a gente vai estar indo na linha da liberdade, que é Jesus. No capítulo 8, a sabedoria ela pede para ser ouvida. Né? Ela começa aqui com um discurso, ela clamando, anunciando, tudo mais. Ela fala aqui no versículo 4. A vocês eu clamo, a todos vocês, levanto minha voz para o povo. Vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo e não há nada nele que distorça a verdade, ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata, e conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que roupas. Nada que você deseje se compara a ela. A sabedoria ela é inigualável. Por isso, meu filho, pois todos os que seguem meus caminhos são felizes. Ouça minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, ficam à minha porta todos os dias esperando por mim, né? Pois quem me encontra vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. A sabedoria diz isso, que existe um caminho de felicidade, de sabedoria, para aqueles que caminham seguindo os seus conceitos, ouvindo a sua voz, dando crédito ao que ela tem a dizer. E aí a gente vê no capítulo 9 um convite, dois convites, né? Dois convites que são interessantes, porque a gente vê o convite da sabedoria e vê o convite da mulher moral. A gente vê o convite da sabedoria, a gente vê o convite do pecado. A gente vê o convite do Senhor e a gente vê o convite do pecado. Então, o convite do pecado é o seguinte: o convite do pecado é a mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta da sua casa no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Ela está no meio do caminho, todo mundo ocupado com um monte de coisa, mas ela está clamando. Venham à minha casa todos os ingênuos. Aos que não têm juízo, ela diz, água roubada é mais refrescante. Pão comidas escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Os convidados estão nas profundezas da sepultura. Esse é o convite que a insensatez tem para nós. Mas o convite da sabedoria diz assim: venham à minha casa todos os ingênuos. Os que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu banquete. Bebam o vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Esse é o convite que a sabedoria tem para nós e a gente tem uma escolha muito, muito importante a fazer. Né? Ou nós escolhemos caminhar com sabedoria, ou a gente escolhe caminhar com a insensatez. Ou a gente escolhe se render à, à vontade do Senhor e realizar conforme os seus preceitos, conforme o seu conhecimento, sua sabedoria, seu conselho. Ou a gente escolhe ir por esse caminho, ou então a gente vai estar indo no caminho de escravidão, de pecado, de ficar amarrado e preso às garras de Satanás. Né? Ou a gente vai por um caminho ou por outro. E é o que nós temos que escolher. Né? É basicamente, em diversos momentos até agora, a gente vê no livro que foi usado o termo de que a sabedoria está na rua e grita, e a mulher também está na rua e grita, a mulher é insensata, né? A mulher é imoral, a insensatez. Então a gente tem a sabedoria gritando e tentando chamar pessoas, e a gente tem a insensatez gritando e tentando chamar pessoas.
Então a gente tem duas vozes que nós podemos ouvir ou não, em dois caminhos. Então ou a gente escolhe a mulher insensata, ou a gente escolhe a voz da insensatez, ou então a gente escolhe a voz da sabedoria. E a quem nós escolhemos, nós teremos seus frutos. Né? Qual caminho que nós escolhemos, teremos seus frutos. Então depende de nós escolhermos qual caminho que a gente quer seguir. Então, nessa manhã eu queria te convidar a refletir um pouco sobre isso, né, sobre o caminho que você tem seguido, né, e que você possa ser abençoado pelo Senhor nessa escolha e que o Espírito Santo te capacite para que você possa viver uma vida que agrada ao Senhor. Bom, em nome de Jesus, que você seja feliz, seja completo com a sabedoria do Senhor. Deus abençoe, tenha um excelente dia e não desista, vamos caminhar junto por mais alguns dias para que a gente finalize esse livro e a gente tenha a nossa vida recarregada na sabedoria do Senhor. A gente tenha a nossa vida bem alinhada com tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. Não como uma fonte da qual nós vamos atrás do Senhor apenas quando necessitamos, assim como aquele do qual depende toda a nossa vida. Deus abençoe. Até mais. Um abraço.